Ótimo dia, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Professor das Obras podcast. Estamos aqui com o engenheiro Hugo Cruz e eu estou com alguns convidados aqui que vão falar a respeito de dinheiro hoje, né? Vamos falar sobre renda. Sabe aquele dinheiro que você ganha todo mês aí na sua empresa? Ou às vezes nem está na empresa, é empresário já e você não sabe o que fazer com o dinheiro, sabe se quer comprar uma casa ou quer construir, né? Pô, quer investir na construção civil? Você precisa ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Para isso eu trouxe aqui dois convidados super legais. Eles estão muito pertinhos um do outro aqui, ó, para falar, coladinho. Eu tô com o Éder e com a Daiane aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, você, Hugo? Tudo bem, tô ótimo. Muito bom agora, né, que eu vou saber o que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganho. Exatamente, né? exatamente. A gente tá aqui para resolver esse seu problema. Nossa, e eu tenho esse problema, viu? Porque às vezes a gente fica ocupado tanto em ganhar, né? E esquece de saber como que a gente vai gastar isso aí, né? Como você vai aplicar isso, Como que eu vou aplicar isso aí, né? Gastar é fácil, aplicar é difícil, né? É. Isso aí. Gastar, se você não tomar cuidado, você gasta facinho. Exatamente. Agora, aplicar, que é o grande segredo. E a gente vai falar aqui sobre renda, né? Vamos falar sobre renda, vamos falar sobre utilização de FGTS, que é um benefício que a maioria dos trabalhadores, né, CLT tem, tá? Até também de alguns benefícios aqui que pessoas que não são CLT também têm, e que precisam saber. E eu até acho isso bem importante, que eu acompanho vários engenheiros que falam sobre construção financiada e tudo mais, e uma informação que eles sempre trazem é justamente essa, que tem muita gente que teria a oportunidade de aplicar o dinheiro, fazer investimentos na construção, que é um investimento bem sólido, né? Com certeza. E não fazem porque não tem essas informações. Exatamente. E são informações teoricamente simples, né? Que vocês estão aí à disposição para dar essas informações. Também tem sites e tudo mais, né? E eu acho legal a gente trazer essas informações aqui para o público do Professor das Obras. Então, vocês são muito bem-vindos aqui hoje para a gente falar sobre renda, tá bom? Bom, o pessoal que está aqui hoje, eles são proprietários de uma correspondência da Caixa, né? Isso mesmo. Para o pessoal entender aqui, o que faz um correspondente Caixa, como que é esse trabalho aí de vocês? E se apresentem também, falem do que vocês fazem lá e como que é dividido esse trabalho todo aí. Vamos lá, posso começar? Fique à vontade. Pessoal, então, um prazer. Daiane falando aqui. Um prazer estar aqui com você, Hugo. Com você, Éder. Opa. O que um correspondente da Caixa faz, tá? O correspondente é um canal da Caixa, tá? Onde faz todos os processos negociais. Então, processo de financiamento habitacional, empréstimo consignado, abertura de conta, cartão de crédito, consórcio. Então, toda essa parte negocial a gente faz, tá? A Caixa, por ser um banco público, né, ela tem uma demanda enorme, né, de clientes. Então, para que consiga ter um atendimento mais personalizado, foi criado esse canal, né? Para a gente poder dar um atendimento com horário diferenciado, o cliente poder ter horários flexíveis de ser atendidos, né? Então, e sem custo nenhum. Então, muitos clientes vêm, nossa, Dani, mas eu vou ser atendido de forma personalizada, eu vou pagar alguma coisa por isso? Não paga nada. Então, é esse benefício aí do correspondente bancário. Ah, que legal. E hoje, assim, nós somos proprietários da Lirux, assessoria administrativa, né? Nosso escritório aqui no Jardim Santa Rosália. E é muito bom fazer esse trabalho, né? Que o cliente não tem esse atendimento, assim, prioritário, né? Para tirar suas dúvidas. Nós estamos ali também prontos a atender. Então, ligando, a gente agenda o horário bonitinho para o cliente, vem ali, senta, tira as dúvidas. E às vezes sai com dúvidas também, eu falei, mas anota e traz de novo que a gente vai responder. Perfeito. Né? A gente vai buscar uma solução. Dúvida é o caso. que nunca falta. Nunca falta, né? Nunca falta. Sempre tem. A gente sempre tem que estar muito bem instruído para poder atender o cliente, né, em todas os nichos, né? Todos os nichos a gente tem que estar com normativas, né? Estar acompanhando sempre o mercado, para a gente poder dar uma assessoria para o cliente. Para a gente não basta simplesmente o cliente chegar e falar, eu quero isso. A gente entender o momento do cliente, entender qual que é a dor, qual que é a necessidade dele, e a gente mostrar o leque de opções que a Caixa tem, né? Sendo ele um consignado, habitacional, né? Hoje em dia, o nosso nicho principal tem sido habitacional, principalmente na construção financiada, tem tido um aumento enorme, né? A gente imaginou que, de repente, com a pandemia não teria uma procura tão grande, mas ficamos surpresos, né? Muito. A procura tem sido enorme nesse momento de pandemia, né? Enfim, então, a gente sempre tem que estar sempre muito bem atualizado para atender o cliente. Legal. Bacana, hein? Ó, eu tô contente só de saber que vocês trabalham antes das 10.
Então. Eu já... Então, né? Não, não. Pode dizer que não. Sim. Não, sim. Sim, não. Esse sim, não é porque eu vou... Falei, aí, será que eles também trabalham a partir das 10? Não. Né? A gente tem esse atendimento flexível, né? Dependendo do horário do cliente, a gente tem clientes que são médicos, advogados, tem horários muito empresários, né? Horários bem difíceis, né? Devido à correria do dia a dia. A gente tem, sim, nosso horário de atendimento padrão, porém, de acordo com cada necessidade, a gente programando, né, certinho, a gente consegue dar esse atendimento, inclusive de forma virtual. Então, tem muitos clientes que a gente só vai conhecer, é claro, né, pessoalmente, depois de um determinado tempo. A gente começa o atendimento, de repente, pelo WhatsApp, e aí, se o cliente quer ter uma conversa, né, olho no olho, tem essa questão da tela, né, que nos permite isso. A pandemia fez a gente, muito, né? fez a gente desenvolver outras questões aí na era digital. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer uma reunião, de repente, com o cliente, com o engenheiro dele, com o corretor, de uma vez só. E então tem essa flexibilidade. Perfeito. Né? E é legal, porque assim, eu já provei disso. A flexibilidade é tamanha que o banco vem até você. Vocês já vieram aqui na construtora, né, para ajudar os meus clientes mais de uma vez para a gente conversar. Cara, e quando que um gerente da Caixa viria até o meu escritório? Exatamente. Né? E vocês são detentores de mais informações, às vezes, do que um próprio gerente da Caixa. Então, isso é muito mais legal ainda. Sim. A minha gerente, inclusive, né, no dia que a gente esteve aqui, ela própria falou, né? E não é nem por mal, é porque realmente a demanda que eles têm é muito grande. Por exemplo, FGTS, auxílio do governo, é muita coisa para eles acompanharem. Sim. E exatamente o papel do correspondente. Nós somos um grande parceiro, na verdade, da rede de agências, né? Hoje em dia, o setor habitacional é praticamente, se eu não me engano, 90% é o correspondente bancário que faz, né? Porque é um processo, são vários documentos, é conversar com o cliente, ter todo aquele atendimento. Então, a agência sai ganhando, porque desafoga clientes da agência. A gente também, por ter essa empresa e conseguir, né, atuar com os clientes, e os clientes também. Quer dizer, eles têm todo um atendimento diferenciado. Aqui a gente agenda o cliente num horário, ele chega lá, toma um cafezinho com a gente, é atendido, não tem fila, é um atendimento só dele, até para ele, né, poder explicar melhor a situação, não ter um cliente do lado, ela ouvindo, né, essa questão. Pelo menos ele se sente à vontade de fazer isso, né? Legal. Não fica aquela questão de, eu vou expor minha vida querendo ou não, a gente está tratando da vida financeira dele, né? Tem muitas pessoas que são bem fechadas com relação a isso, né? São reservadas, perdão pela palavra, são reservadas. Então, o horário é horário definido para ele, vem aqui, você vai ter o horário específico para o senhor, vai ser atendido, vai tirar todas as dúvidas e ele vai se sentir à vontade para poder resolver, tomar aquela decisão. Perfeito. Então, isso é muito importante. Muito importante para que tome a verdadeira decisão. Exato, né? Exato. E vocês só tratam decisões importantes, né? Então, a gente está tratando com os sonhos das pessoas, né? É uma responsabilidade grande. A gente prega assim, não é só um financiamento. Não. Né? É um sonho e a gente não quer que o sonho do cliente se torne pesadelo, principalmente nesse processo, né, de documentação e corre atrás disso, daquilo. Então, nosso papel é facilitar a vida do cliente. Perfeito. Né? E o melhor de tudo, né? O melhor de tudo é quando você vê o cliente lá assinando o contrato dele, finalizando o processo, já iniciando a obra, construindo ou morando ou entrando na casa pronta. Para nós que fazemos parte ali, o correspondente, a gente pega todo esse processo, a gente acompanha o sonho dele. Sim. Então, aquele sonho se torna nosso sonho também. Né? É um momento que a gente traz para o nosso universo, né? Fala assim, não, peraí, nós vamos até o final. Não vamos desistir, vamos até o final. Você vai entrar na sua casa, entrou na sua casa, a gente está junto lá com você. A gente combina um churrasco. Essa é a cláusula do contrato, já deixa lá. A gente já combina com o cliente, fala, olha, então, o senhor tem aqui o contrato, tem uma cláusula especial que tem um churrasco, Éder, Daiane, enfim. Isso, vamos lá, vamos deixar anotadinho isso daí. Mas brincadeira à parte, é bem legal. Hoje mesmo tivemos uma assinatura hoje de manhã na agência, o Éder acompanhou de uma construção financiada, programa Casa Verde e Amarela. Então, é muito gratificante para a gente, né? Participar de todo esse processo e comemorar com o cliente lá. Muito bacana. Bom, muito bom. Para mim também é muito gratificante, porque eu começo a fazer o projeto sonhado do cliente e termino lá com vocês. É na literalmente entrega, né? Tirar o sonho do papel, né? Literalmente. Porque é o sonho de a maioria das pessoas, é a construção da casa própria, né? Sim. Ainda é assim. O brasileiro é assim, né? Tem gente que fala assim, pô, agora tá mudando, né? É uma mentalidade diferente, nem todo mundo quer mais a casa própria.
Só que eu não vejo muito isso na prática. Né? Na Não. prática, todo mundo quer ter um lugarzinho, que chamar de seu, fazer a sua decoração, do jeito que você quer, arquitetura própria. Exatamente. Sempre colocar o seu detalhe, né? Isso. O seu detalhe tem que estar lá. Então, isso é muito importante. Esse é um sonho gostoso de viver, viu? E o bom é realizar. É verdade. E a gente vai realizar. Professor das Obras e Lyrux vai realizar esse sonho aí. Ó. Vem conversar com a gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre renda e FGTS, mas antes disso até é interessante destacar para quem vai começar a ouvir esse podcast agora, um conteúdo mais técnico daqui para frente, é que assim, eu conversei com vocês, né? O pessoal ainda não sabe, mas a gente vai fazer uma série aqui de podcasts, esse é o primeiro, tá? Porque são muitos assuntos para serem discutidos. Então, esse é o primeiro podcast que a gente vai falar sobre renda e FGTS, né? Exato. Mas depois a gente tem outro podcast para falar sobre programa Casa Verde e Amarela, né? A gente vai falar sobre SBPE e também vai falar sobre construção financiada, né? E talvez até ao longo do caminho aí surjam mais temas para a gente poder fazer. Então, vamos dividir para ficar mais condensado o assunto e mais fácil também de ser entendido aí aos poucos, em doses homeopáticas, tá? Exato. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre renda. Renda nada mais é do que o salário que você ganha ali da sua empresa ou do teu negócio, né? E a Caixa, ela se importa com isso, né? Ela se importa com o que você vai fazer com a sua renda, né? E ela te dá várias opções para o que você fazer com a sua renda, né? E a primeira coisa é assim, né? Quais os documentos que eu tenho, o que eu preciso mostrar para a Caixa que comprovam uma renda? É o olerite? É o imposto de renda? A declaração do imposto? O que é? Quais são esses documentos? Bacana você falar sobre isso. Realmente, de todos os documentos que são necessários, entre RG, comprovante de endereço, é o comprovante da renda, né? Que o banco ele vai fazer toda uma análise de crédito, né? Então, o banco precisa entender se você vai conseguir pagar esse compromisso que você está assumindo até o final do contrato, né? Para exatamente o seu sonho, de fato, não virar pesadelo. Então, como que o banco vai fazer essa mensuração? De acordo com a sua renda. Como que você vai comprovar essa renda? Né? Hoje nós trabalhamos com a renda formal, tá? Que é o que a gente vai tratar hoje, e existe a renda informal. Mas o ideal, a gente sempre orienta, é a formalidade da renda. Então, quais são os principais documentos aceitos como renda comprovada para a Caixa, tá? Então, além do olerite, que é o mais conhecido quando a pessoa é CLT, né? Tem a declaração de imposto de renda também, tá? Mas existem outros documentos que são menos falados, mas é importante os clientes saberem, que é o extrato do FGTS, também pode ser utilizado como comprovante de renda. Extrato de aplicações financeiras, tá? O cliente tem aplicações em bancos, também é considerado como comprovante de renda. Extrato de pagamento de benefício. Então, uma pessoa que é aposentada, já não é mais olerite, que se chama, né? Se chama extrato de pagamento de benefício, sendo ele aposentado, pensionista, tá? Além disso, também contrato de aluguel. Então, muitas pessoas, puxa, eu não trabalho, tudo, mas eu tenho algumas casas, e essas casas eu transformo em renda, né? Então, você apresentando o contrato de aluguel com os recibos, é uma comprovação de renda formal. Isso é muito importante saber. Que legal, essa, hein? Essa para mim é nova. Exato. Aí, minha mãe, você que gosta de alugar suas casinhas aí, ó, faz uns contratinhos, ó. Deixa segue a dica da Lyrux. Ó, que bacana, meu. Então, e são documentos que são aceitos, mas que acabam, né, a gente fica focado muito no olerite e na declaração. Realmente são os principais, né, que a gente recebe, mas por isso que é importante a gente conhecer o cliente. Porque, às vezes, o cliente, né, por exemplo, sua mãe, né, que tem lá as casas, puxa, eu não vou conseguir financiar porque eu não tenho como comprovar para o banco, né? De repente, eu tenho extrato, mas ele não vai ser tão bem visto quanto um comprovante formal de renda. Então, a pessoa pode comprovar com o contrato, tá? Bacana. Em relação ao comprovante de renda para empresários, MEI e autônomos, né? A gente está no período de entrega de declaração de imposto de renda, né? Então, fica aí a dica da Lyrux em relação a você fazer a declaração de imposto de renda, tá? Então, se você está dentro da obrigatoriedade da declaração de imposto de renda, de acordo com a Receita Federal que ela coloca, é muito importante, porque a gente atende muitos clientes, né, Éder? Sim. Que são autônomos, né? Mas eu tenho MEI, mas eu sou empresário, eu só declaro na pessoa jurídica.
dá para declarar na pessoa física. Entre em contato com o seu contador de confiança, tá? E faz a declaração da maneira correta. Inclusive, a gente tem, todos os clientes que nós atendemos, a gente tem até uma cartilha com as orientações para que seja aceito de acordo com as normativas da Caixa, para que você não perca essa oportunidade. Nosso papel é mostrar para o cliente todas as possibilidades para que ele consiga comprovar uma renda e que ele consiga uma avaliação de crédito tranquila. Perfeito. E essa dica a questão do você fazer a declaração de renda, né, do imposto de renda, você procura o contador, como a Daiane mencionou aqui mesmo. Procura o contador. Por quê? Porque ele vai direcionar, né, a questão da distribuição de lucros que você tem ali a respeito da tributação que você vai receber nessa declaração, o que você pode declarar como tributo, né, ali que vai ser o rendimento que vai ser tributado e o que não é tributado. Perfeito. O que vai se enquadrar aí. Então é interessante falar com o contador, porque o contador vai te dar esse norte. Olha, para o seu financiamento, você precisa de X valor aqui para você fazer essa construção ou simplesmente adquirir este imóvel. Então, você precisa que seja feito dessa forma. Então, o contador vai passar essa diretriz. Tá. Tem muitas pessoas que acabam fazendo, eu vou fazer eu mesmo, né? Sim. Vou fazer eu mesmo. E aí, perde o gap ali na hora de fazer a declaração, acaba fazendo, declarei o mínimo, pagar o mínimo de tributo aqui. Só que aquilo ali não supre ele no financiamento. Então, é interessante chamar o contador mesmo de confiança, chega ali e fala, eu vou fazer isso. Eu preciso disso aqui. O que você me orienta a fazer na minha declaração aqui? Né? Claro, não sonegando nada, não negligenciando nada, mas ele vai levar você ao caminho certo. Perfeito. E aí, com certeza, não vai ter o erro lá na aprovação mesmo do crédito. Não haverá um erro, um empecilho maior. Exato, porque a declaração de imposto de renda, que tem sido um dos maiores documentos sido entregues nesses últimos dias, né? Até porque abriu a entrega da declaração de imposto de renda, é importante o cliente sempre saber que mesmo ele apresentando a documentação, passa por uma análise gerencial, né? Então, o holerite certinho. Outra coisa também que é aceito, depois eu posso pontuar novamente, né? Para ficar bem certinho, é o Prolabore, tá? O que é o Prolabore? É como se fosse um holerite de um sócio de uma empresa, né? Onde ele declara que aquilo é o salário. Então, a empresa, ela fatura um determinado valor, mas o sócio tira como salário um outro valor. Então, ele tira pelo Prolabore, a partir de empresas ME, né? MEI não dá, a Caixa não aceita, então, a partir de ME, faz lá o Prolabore. E tudo isso ele pode ser, de repente, chega na análise gerencial, o gerente peça um extrato bancário para embasar aquelas informações. Então, por isso que a gente sempre orienta o cliente, faz tudo da forma correta, a declaração, o holerite, a gente não pode aceitar o holerite que tenha férias, 13º, PLR. Por quê? Por que, Daiane? Por que não pode aceitar? Porque essa renda que ele está recebendo naquele momento é uma renda que ele não recebe sempre. Né? Então, a gente vai avaliar um crédito para um cliente que ele está recebendo naquele mês um valor muito maior, e aí a gente, em tese, aprovaria um valor maior de parcela. Só que, ao longo do tempo, isso pode dar um problema, porque ele não vai conseguir assumir essas parcelas grandes ao longo do tempo, né? Que pode, de repente, dar uma inadimplência. Então, tem uma responsabilidade muito grande aí na hora da apresentação dos documentos. Tá, legal. Inclusive, eu ia perguntar justamente isso. A pessoa que está em férias, ela daí espera aquele mês de férias ou tem que pegar um holerite anterior ou pegar o próximo? A gente sempre, do holerite, a gente sempre pede os 2 últimos holerites exatamente por isso. Agora, vamos supor que nos 2 últimos teve alguma coisa assim, né? Ou 13º, PLR, alguma coisa do tipo. Então, a gente pede para o cliente, então vamos aguardar só alguns dias aí até sair o último para a gente fazer uma análise mais correta possível, tá? Perfeito, perfeito. Bom, e quando a pessoa acaba de entrar numa empresa e quer já entrar num processo de financiamento. Eu acabei de ser contratado, estou 10 dias aqui trabalhando, vou pegar o meu primeiro contra-cheque lá e eu já quero fazer um financiamento. Pode, não pode? Como funciona? Agora a regra mudou, né? Antes eram 3 meses, né? 120 dias, para ser mais exato. Para você fazer o uso, né? Para você comprovar sua renda ali e entrar no financiamento. Hoje já não. Hoje, com 30 dias, o holerite fechado, você já consegue fazer a sua avaliação de crédito. Que legal. Então, ficou mais prático e mais rápido até mesmo o processo de aprovação aí. E até uma dúvida aqui. Aí, beleza, o cara entrou lá, comprovou a renda com 30 dias só, e ele com
3 meses ele foi dispensado da empresa, porque ele não passou ali na fase de Estágio experiência e tudo mais. Como é que fica o financiamento dele? Então, aí depende em qual momento que isso vai acontecer, né? Então, hoje em dia, a média aí de assinatura de contratos, desde que você entrega a documentação, tudo certinho, tem sido aí uma média aí de 30 dias, né? Uhum. Se o cliente, nesses 30 dias, antes de assinar o contrato, teve essa questão da demissão, aí a gente não pode prosseguir, porque até o momento da assinatura, aqueles dados têm que estar tudo ok. Por isso que eu falo que a gente faz uma avaliação, mas quando chega próximo da data da assinatura, um dia antes ou até mesmo um dia, o cliente passa por uma entrevista com a agência, com o gerente, né? Então, se naquele momento alguma das informações mudaram, o cliente casou, o cliente saiu do emprego, né? Então, né, principalmente por sair do emprego, porque aí não vai ter mais aquela renda, então aí o contrato ele não vai ser assinado. Agora, se o cliente assinou o contrato, aí ele vai ter que correr atrás de um novo emprego, porque aí as parcelas continuarão vindo. Por isso que a gente sempre orienta o cliente de um planejamento, de estar tudo ok. Se, de repente, ele não se sente muito seguro nesse emprego novo, né? Por mais que a Caixa aceite, se ele não se sente seguro, ele pode esperar, né? Porque as parcelas, elas continuarão vindo, né? Entendi. Então, aí pode ter a questão de atraso. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o cliente, como a gente sempre diz, que o sonho não vire pesadelo. Então, sempre tem que ter essa comunicação para não ter um problema aí depois, tá? Perfeito. E assim, se o cliente for demitido da empresa, ele tem como comprovar isso para a Caixa e pedir um congelamento de algum tempo até ele conseguir um emprego novo, alguma coisa assim? Sim, na verdade isso é gerencial, né? No momento de pandemia, a Caixa ela abriu várias possibilidades dessa forma, mas aí o cliente ele procura uma agência, sim, e verifica quais as possibilidades de congelamento. A Caixa sempre está mudando isso. Nós, como correspondentes, não temos essas normativas, porque após a assinatura ele entra numa parte gerencial, Perfeito. tá? Mas é claro que o cliente nos procurando, a gente vai fazer toda essa ponte com a Com agência, certeza. né? A Com gente faz certeza. essa ponte, olha, aconteceu assim o cliente, vamos direcioná-lo à agência para ele conversar com o gerente e verificar as possibilidades. Entendi. Legal. Encontrar uma solução, né? Porque isso preocupa muita gente, né? Sim. Principalmente os assalariados. Eles sempre temem por isso. Pegou uma parcela lá de 30% do salário, né? E aí eu perdi meu emprego. O que eu faço? Né? E até uma outra dúvida eu estava com um trabalho formal, com meu olerite bonitinho, CLT, perdi meu emprego, só que agora eu comecei a trabalhar por conta e não tenho mais o meu olerite. Não tem problema. Importante ele pagar o financiamento dele. Exatamente. Tá em exatamente. dia com a parcela. Porque depois de assinar o contrato, o banco ele não vai fazer esse acompanhamento, né? É uma coisa assim que a gente precisa deixar muito claro, e o cliente, a hora que ele assina o contrato, ele tem que estar consciência disso. O banco, ele usa o imóvel, na verdade, esse imóvel que o cliente está adquirindo, ele é a garantia do banco, né? Então, por lei, depois de um determinado período de atraso, a Caixa ela pode tomar esse bem, né? E tanto que a gente vê aí nos sites da Caixa mesmo, várias casas de leilões, imóveis adjudicados, né? São exatamente de pessoas que entraram em um financiamento, infelizmente não conseguiram pagar e a Caixa tomou esse imóvel, tá? Então, por isso que a análise de crédito é muito importante, né? Não é uma coisa de a gente, eu vou pôr qualquer renda lá, na declaração de imposto de renda, por isso a gente orienta o cliente a procurar o contador, porque se depois ele não consegue pagar, independentemente de qual motivo seja, se teve os atrasos, tudo, a Caixa, né, tem direito daquele Entra imóvel. com a execução, né? Ele Entra com a execução. Entendi. Então, tanto que a avaliação de engenharia já é feita justamente para isso, né? Para avaliar o imóvel também. Perfeito. Como pronto e a questão de leilão. Né? Caso aconteça uma situação dessa, é o caminho a ser seguido. Porém, a gente tenta, né, orientar da melhor forma possível o cliente, levá-lo até a agência para que ele encontre uma solução. Né? E o mais rápido possível ele volte ao mercado de trabalho, que ele consiga novamente um prolabore, um salário para ele honrar com esses pagamentos. Aí sim vai sair do pesadelo, né? Achou que estava entrando no pesadelo? Não, vamos continuar no sonho. Perfeito. Resgata o cliente, vamos isso aí. sonhar de novo. E legal, vocês falaram de 2 situações aqui diferentes. Falaram da comprovação do salário, da renda, com o olerite, e falaram também com o imposto de renda, declaração do imposto de renda, que esses são os mais
usuais. Exato, né? exatamente. E vamos colocar assim, ó, eu sou empresário, eu vou fazer através da declaração do imposto de renda, né? E a minha esposa, ela é CLT. Ela vai Certo. fazer com o Olerite. Eu posso somar minha declaração de imposto de renda com o Olerite dela para fazer uma renda familiar? Não tem problema. Esse é o ideal. Na Perfeito. verdade, depois a gente vai entrar, como você mesmo disse, ao longo dos programas, mais em detalhes em relação ao que é o Casa Verde e Amarela, em que é o caso do SBPE. O Casa Verde e Amarela é um programa do governo. Então, quando você se enquadra nesse programa do governo, na verdade, não é nem opcional, é obrigatório que você junte a renda de todos que vão morar naquela casa. Então, se é casado, enfim, tem que colocar a renda um do outro, tá? Mas é sim importante, porque você, de repente, só com sua renda, você ganha, um exemplo, R$3.000. Com R$3.000, você consegue financiar um valor X de financiamento. Se você tem uma renda maior, compondo essa renda, de repente, com a esposa de mais R$2.000, então quer dizer, de R$3.000, fui para R$5.000 de renda. R$5.000 eu consigo financiar um valor maior, tá? Então, isso é muito importante, independentemente de qual seja o comprovante de imposto de renda. Tem um exemplo um casal que foi semana passada, né? Aonde ele era CLT. Ele é CLT e ela é MEI, né? MEI. Ela tem um salão, enfim. Então, ela fez a declaração de imposto de renda e ele usou o Olerite, tá? Então, tranquilo, dá para usar. Na verdade, é o ideal. E no programa Casa Verde e Amarela, como você falou, é obrigatório a utilização da comprovação de renda da família. Da família. Mas tem algum outro programa que, por exemplo, vamos fazer no seu nome então, marido, e no meu nome não tem nada a ver. Tem alguma coisa que pode fazer assim? Isso depende do regime de casamento, tá? Então, vai depender muito como é o regime de casamento que o cliente... Então, gente, prestem atenção na hora que vocês forem casar. Vejam lá, tá? Até isso tem que prestar atenção para até casar isso tem que prestar atenção. Comunhão universal, porque, comunhão olha, parcial, eu vou falar, o que vem de cliente, né, casados há anos, viu? Eu quero fazer o financiamento só no meu nome, posso? Aí eu falei, bom, deixa eu ver a certidão de casamento. Comunhão parcial de bens. Então, pela lei que o senhor casou, não dá. Na verdade, isso foge até da Caixa, é uma questão de lei, né? Então, neste exemplo, quando é casado com comunhão parcial de bens, se for no SBPE, você pode escolher, de repente, só usar a renda, tá? Então, eu tenho uma renda, o Éder tem outro, por exemplo. Aí eu quero usar somente a minha renda? Ok. Não é obrigatório usar a renda dos dois, como no Casa Verde e Amarelo. Porém, os dois entram como proprietários. Perfeito. Isso não tem como fugir, tá? Agora, nós pegamos um outro casal, né? Que eles eram casados com separação total de bens. E ela optou por fazer financiamento somente no nome dela. Aí sim, de acordo com o regime de casamento deles, aí ela conseguiu colocar somente a renda dela e também somente o nome dela no imóvel. Ele não tem participação nenhuma neste imóvel que ela adquiriu mesmo após o casamento. Eita, esse cara aí que tem que ficar esperto, hein? Fica ligeiro. Ficar de olhinho lá. E isso é muito interessante. Um dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? Porque, não sei, hoje em dia cada um pensa de uma forma, né? A gente tem que respeitar, né? Mas, assim, quando você vai casar, essa questão da renda é algo que, assim, tem que ser delicado para falar. Mesmo que seja sua esposa, né? Sim. Porque não fica um pouco estranho, não sei vocês, né? Mas fica um pouco estranho, por exemplo, quando eu fui conversar com a minha esposa, claro, né? Você vai casar com a pessoa, às vezes um tem uma renda maior do que o outro já, ou algum tem alguma propriedade, o outro não tem, né? E aí, beleza, você vai aquela comunhão parcial de bens, até o casamento, o que era de cada um, ok, né? Dali pra frente, junta os panos. Já era, né? Mas quando há esse negócio de falar, vamos casar aí, né? Com separação total de bens, não parece que o cara já tá preocupado se vai haver uma separação? É bem isso. Tanto porque vem, e o pacto antinupcial? Porque você tem que fazer o pacto primeiro, depois vai pro casamento. É aí que vamos registrar, né, o fato em si. Então a pessoa já fica, né, nesse pensamento mesmo. Existe essa situação. Então depende, né? Tem que, como você falou, tem que ser bem delicada essa colocação, né, desse assunto. Então, no fato, vamos manter separado essa questão financeira e vamos só juntar
as partes. É. Perfeito? Vamos. Famosos Dou fazem muito complemento. isso, né? Separação total de bens, né? Exato. Assim, hoje em dia, a maior parte é comunhão parcial de bens, que vamos dizer é o mais conhecido, né? Acho que é meio que automático, né, isso. Mas já pegamos alguns casos, sim, de união, né, de bens. Universal de bens. Universal de bens, perdão. O que é isso? É os bens até anteriores? Exato, Até. exatamente. Desde o dia que ele A fez alguma comunicação de todos os bens antes e depois do casamento. Então, se eu tinha um imóvel antes de casar e aí eu me casei, este imóvel também agora é dessa pessoa que eu casei. Legal. Tá? Então, tem essa... Por isso que... pessoal, prestem atenção, mais uma vez, hein? Terceira vez que eu tô falando. Prestem atenção, né? E também tem o pacto antinupcial, né? Tudo certinho. Então, quando os clientes vêm nos perguntar, eu posso pôr, não posso, eu quero fazer só no meu nome, assim, aí vai muito dessa questão. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente que ela é casada com comunhão de separação total de bens, e a dúvida dela já foi o contrário. Ela falou, Daiane, eu sou casada com separação total de bens, mas eu quero compor com a renda do meu marido. Eu posso? Pode, não tem problema, tá? Então, fica até essa dúvida, né? O dela já foi o contrário, né? Mas daí o imóvel também vai pro nome dele, né? Exatamente. Ela teria essa opção de fazer só no nome dela. Ela teria essa opção, tá? Não sendo no Casa Verde e Amarela. Mas ela, né, claro, optou por compor a renda, porque ela precisa da renda do marido para poder financiar o valor que eles querem, tudo. Mas é um item muito importante a ser analisado na hora do casamento, tá? Olha, acho que é bom a gente parar um pouco e falar desse assunto. Acho que Senão, daqui a pouco, tomar uma água. o pessoal vai tomar uma começar a água aqui. ligar lá para pedir consultoria antes de casar. Então, Antes imagina. Ó, eu tenho que casar, mas faz o seguinte, antes de ir no cartório, Meu Deus. antes de tudo, vai lá na Lirux para eles Vai dar uma lá, assistência vai para você. Assistência a casamento. O que você está agora. pretendendo fazer? É. Isso. Meu planejamento tá. Tá incluindo o seu parceiro nesse planejamento? Não. Então é essa sequência. Vá que por tem que esse caminhar. caminho. E assim, aproveitando Hugo, esse gancho, né, de casamento e colocar renda. A gente também, às vezes, recebe pessoas que vêm, de repente, até namorando, né? Eu posso compor a renda? Pode, mas a gente tem que deixar muito claro de que os dois serão proprietários do imóvel. Então, é um compromisso, né? É uma responsabilidade grande. Então, tem que ter muita ciência na hora de estar assumindo um compromisso desse, porque Deus o livre, acontece alguma coisa, principalmente namoro, que ainda não é um casamento, né? Então, aí depois os dois vão ter que, né, dar um jeito de verificar como que vai ser o imóvel, né? A partilha do imóvel. A partilha do imóvel, exatamente. Então, se você quiser comprar uma casa com amigos, por exemplo, você pode, tá? Não tem problema nenhum. Você pode reunir 3 amigos lá e compor renda, porém, tem que ficar muito ciente de que os 3 serão proprietários do imóvel, tá? Então, é bom a gente sempre deixar o cliente muito ciente, né, de tudo que pode acontecer, tanto durante o processo quanto depois da assinatura do contrato também. Perfeito. Isso que você falou é muito legal, porque tem muito investidor da construção civil fazendo isso. Exatamente. Né? Eles juntam ali 3 investidores diferentes, né, e constroem uma casa através de financiamento. Então, eles fazem a comprovação de renda dos 3 sócios, Sim, sim. né? E eles tratam como uma construção ali a nossa sociedade. Exato, exatamente. isso Aí, nesse caso, ele já está comprando ou já está fazendo o financiamento da obra já com o intuito de vender, né? Inclusive, Sim, a gente tem falado bastante sim. sobre isso recentemente. E tem tido bastante procura a respeito Estão querendo de construir, engenheiro. né? Sim, com certeza. A gente não pode deixar, né? Não A pode gente, deixar vê, parado, a gente né? vê aqueles laudos, aqueles projetos. meu A gente Deus sonha, do vai na céu. prefeitura brigar para liberação de Liberar o projeto. projeto. Libera logo isso daí, né? A gente fica Vocês lá. fazem isso também? Não é da nossa competência fazer, né? Mas como a gente, desde o começo, né? Como a gente entra no sonho com o cliente e a gente quer o cliente resolvendo aquilo e o cliente construindo o sonho dele ali, aquilo ali faz parte da gente. Aquele momento faz parte da gente. Então, se tem alguma coisa que está travando, nós vamos buscar uma solução. Perfeito. Então, Acho que eu tenho uma vaga para vocês aqui na empresa, Olha, viu? Que eu tô Vou te precisando falar, resolver. o Éder é toda essa parte negocial, viu, gente? Toda essa questão de despachante imobiliário, essa questão de ir lá na prefeitura, conversar com o pessoal.
Enfim, como o Éder disse, Faz não é da essas- nossa competência, tá? Como correspondente. Perfeito. Sim. Porém, a gente tem essa questão com os nossos clientes. A gente está vendo que alguma coisa está travando, a gente, de uma certa forma, tenta. Não é que, de fato, a gente vai conseguir, porque depende de outros órgãos, né? Não é assim tão fácil. Mas a gente vai tentar, né? Conforme a gente puder. O Éder, hora ou outra, está lá na prefeitura, né? Conversando, vendo como que estão os projetos, acompanhando a aprovação, se teve comunique-se ou não. Então, a gente faz Essa ponte. essa ponte. E você sabia que até alguns trabalhos de engenharia, arquitetura, também isso de ir na prefeitura não é da competência de engenheiro de arquiteto, isso é da competência do cliente, sabia? Sim. Que, assim, Olha já só. aconteceu casos comigo, por exemplo, vamos regularizar um imóvel. E aí eu vou lá, faço todo o processo da engenharia, que é projetar, juntar todos os documentos técnicos que a prefeitura exige, entrego para o cliente e ele vai na prefeitura. Ou até posso fazer esse processo de abertura para o cliente. Mas essa questão do acompanhamento, a gente pode até auxiliar o cliente. Mas quando começa a dar muito problema, a gente precisa explicar para os clientes que dali para frente não depende mais da gente. Né? Hugo, acelera lá para mim. Eu não tenho acesso dentro da prefeitura, É né? verdade. Sim. Então, assim, tem cliente que confunde um pouco as coisas. Acha que é a gente que está enrolando o trabalho dele. Mas, na verdade, o trabalho de engenharia, o trabalho de arquitetura já Exato. foi feito. Né? Ali, então, é a prefeitura que tem que fazer. Exatamente. E aí, se a prefeitura é rápida, ok, mas se a prefeitura atrasa, né? Aí, Sim. às vezes, o cliente fica atrelado ao nosso trabalho. Então, é muito importante explicar para o cliente justamente isso que vocês falaram. Pô, a gente ajuda, a gente faz o que pode, né? A gente consulta. Se eu estou lá na prefeitura, eu aproveito e pergunto. Sim. Né? Se eu conheço o engenheiro que está lá fazendo o processo de aprovação, eu interrogo, né? Eu tento me comunicar. Sim. Mas, pô, se não tiver acesso nenhum lá, o cliente precisa saber que eu não tenho Isso. parte nisso. Que a gente, Sim, senão a gente vai ser cobrado de uma coisa que não é da nossa competência, né? A gente tem que deixar bem claro essa situação. Né? Estando dentro do possível, né? Acompanhando, vendo que há a possibilidade de uma ajuda ali a ser executada, por que não fazer, né? Uhum. Então, querendo ou não, aquele cliente ajudou, fez o processo com ele, resolveu, com certeza, ele gostou do serviço, ficou bom, pô, vou indicar você. Perfeito. E ainda Aí se eu você... ganho outro cliente. Exato, e se você falar para ele que isso não é o escopo do teu trabalho, mas que você está fazendo um plus ali, um over-delivery, né? Isso. Pô, Bem isso. melhor ainda, o cliente vai ficar mais satisfeito. Agora, se você não fala e simplesmente vai fazendo, o cliente vai achar que é seu trabalho. É sua Então, você função. fez mais do que sua obrigação, e Exato. não é isso. E se Não, de repente tem nada a não ver. der certo, então foi a culpa do Éder lá Perfeito. da Lirux. Perfeito. Bom identificar. Então, ó, Então- pessoal, o pessoal da Lirux é over-delivery, hein? É isso aí. Caramba, gostei. Bom, vamos parar de falar de casado aqui, Então, né? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque senão vai sobrar aqui pra nós. É. Né? É perigoso Daqui dar a pouco divórcio aí. consultoria e tudo mais. Vamos falar um pouquinho de aposentado. Né? A pessoa é aposentada, ali recebe a aposentadoria dela. Também é uma comprovação de renda, isso? Como é que Sim. funciona para os aposentados? Então, os aposentados, eles vão comprovar a renda através do extrato de benefício, né? Hoje em dia, ele pode retirar isso no próprio banco dele. Hoje em dia, o INSS, né, fornece um portal chamado Meu INSS, onde o cliente consegue consultar tudo que se diz, né, respeito ao benefício dele, e lá tem o extrato do benefício, que é o comprovante do pagamento dele, tá? Então, aposentados podem sim fazer o financiamento. O que há uma confusão nisso, por quê? Porque o financiamento, o prazo máximo hoje da Caixa, por exemplo, são 420 meses, o que daria 35 anos de financiamento. Porém, de acordo com a regra, né, até mesmo do Banco Central, você não pode ter financiamento ativo quando você completa seus 80 anos e 6 meses. Então, hoje, uma pessoa com idade de 35 anos consegue fazer um financiamento de até 35 tranquilamente. Agora, uma pessoa com 60 anos de idade, ela vai ter 20 anos para fazer o financiamento, né? Então, o prazo dela para pagamento vai ser menor, o que, consequentemente, diminui um pouquinho o valor financiado. Vou dar um exemplo, tá? Assim, bem por cima. Então, se eu consigo pagar 2.000 de parcelas num prazo de 420 meses, eu vou conseguir pegar um valor maior, né? Agora, com o mesmo R$2.000 por mês num prazo menor,
consequentemente, o valor financiado vai ser menor. Então, é a única observação que a gente precisa deixar para o cliente, porque de acordo com a idade dele, o prazo pode ter uma diferença, e também os seguros, né? O seguro de MIP, que é morte, invalidez permanente, ou DIF, que é o danos estruturais, né? Então, de acordo com a idade, o seguro também tem uma diferença. Por isso que tem um simulador, inclusive no site da Caixa, né, que você pode fazer, entra lá no site da Caixa, e uma das principais informações são, além da renda, a data de nascimento, porque é isso que vai limitar o prazo que você pode pagar e também vai dar uma diferença no valor de parcela por causa dos seguros, que de acordo com a idade ele tem essas diferenças. Então, são só essas observações que a gente deixa para o cliente, mas nada que impeça-os de fazer o financiamento, tá? Perfeito. Tranquilamente. Lembrando aí que é um detalhe interessante, a questão de você compor a renda. Vou compor a renda com o meu filho ou com a minha esposa, que ela é mais nova. Vou usar a data de nascimento dela. Não pode. Sim. Sempre do mais velho. Perfeito. Exatamente. Legal, boa informação. Entendeu? Então, às vezes já aconteceu, veio um caso outro dia nesse sentido. Mas eu vou pegar com o do meu filho aqui, vou colocar... Não, vai entrar a data de nascimento do senhor. Então, eu só tinha 10 anos para quitar o financiamento. Isso. Aí impossibilitou, ficou inviável a situação para ele naquele momento. Perdi meu negócio com a minha avó, então. Pois é, ela já estava pensando, vou chamar minha avó. Nossa, meu... Cadê minha mãe com a renda dela? Minha avó tá com 76, só tem 4 anos, cara. Pois é. Ainda bem, se ela estiver ouvindo agora, ela vai estar... Hashtag vó, fica a dica aí, tem hein, problema, vó, tem outra solução pra avó. Tem. A gente arruma. Viu? Lá. A avó tem uma solução que é o seguinte, porque ela tem 4 anos, então ela consegue pegar pouco, mas ela fala, mas aí eu tenho, meu filho, uma entrada desse tamanho aqui, ó. Então, né? aí, Ela já fez ao longo do período, né? Mas pode botar a entrada em mim, ó, filho, aqui, ó. Então, né? por isso que tudo depende, Tudo né? depende. Tudo depende, né? Qual que é a renda da sua avó, qual que é a entrada que sua avó tem. Aí são coisas que a gente depois faz uma simulaçãozinha lá, a gente já resolve isso. Bom, até para assim, para ficar bem claro agora, para a gente encerrar esse assunto de renda, né? A Caixa, ela considera, no salário, obviamente, você tem os descontos ali, né? Você tem desconto de INSS, você tem o desconto do FGTS, enfim, né? A Caixa, ela considera a renda líquida, a renda bruta, e qual é o percentual, né, que a Caixa considera como um percentual para poder pagar parcela. Então, ó, você ganha 1.000, quanto que a Caixa considera ali que você pode tirar desses 1.000 para poder pagar uma parcelinha aqui de um financiamento? Perfeito. Respondeu? Responde? Fica à vontade. Joaquim Pô? Vamos lá. Então, vamos colocar aí numa visão de banco, tá? O banco, ele tá assumindo um compromisso a longo prazo com você, né? Você está comprando a sua casa. Então, você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda, tá? Renda líquida, bruta? Renda bruta, tá? É uma dúvida realmente que muitos clientes vêm perguntar, Daiane, mas eu ganho 15 mil, aí desconta imposto de renda, aí desconta isso, aquilo, no fim o líquido... Não, é sempre sobre a renda bruta, tá? Então, vamos usar um exemplo. Eu tenho R$1.000 de renda bruta, então, nessa linha de raciocínio, a Caixa entende que nós não podemos, não só a Caixa, tá? Isso é questão de divisão de bancos mesmo, que a gente não pode comprometer mais do que 30% da nossa renda, né? Então, nesse caso dos R$1.000, eu não poderia ter uma parcela acima de R$300 nesse longo prazo aí para eu ficar pagando. Agora, os clientes perguntam, até o pode perguntar, Daiane, mas por que 30%? Porque o banco entende que, como se trata de uma dívida a longo prazo e, querendo ou não, tem o seu imóvel aí como garantia, para você não ter riscos realmente de inadimplência ao longo do tempo. Por quê? O banco sabe que você não tem só o financiamento para pagar. Você tem conta de água, luz, telefone, às vezes plano de saúde, tem filhos, escola. Então, a gente tem outros compromissos, combustível, alimentação. Então, se você comprometer muito da sua renda em um financiamento... Em algum momento, a conta não vai bater, porque você vai ter outros compromissos financeiros, né, até mesmo básicos aí do dia a dia, e isso vai atrapalhar o pagamento do seu financiamento. Então, o banco, até mesmo preocupado em relação ao cliente conseguir pagar, ele faz essa trava, né? É uma trava assim, de uma consciência mesmo financeira, tá?
A gente sabe que tem alguns clientes que, de repente, até conseguiriam, nada, ele não tem muitos compromissos, eu sou solteiro, não tenho filho, eu não tenho muitas contas a pagar, eu até conseguiria, de repente, comprometer 50% da minha renda. Mas o banco, ele vê de uma visão geral. Perfeito. Se o cliente tiver condições de pagar mais do que 30%, aí ele, na hora do financiamento, ele vai amortizando essa dívida com o que sobrar, né? Até, de repente, muitos clientes fazem isso, Com né? certeza, Saíram bastante. pesquisas até recentes de que, sei lá, 35 anos do financiamento, as pessoas se programam, às vezes em 8 anos está quitando o imóvel, né? Mas isso vai muito do quê? Do planejamento, né, de cada cliente, de cada casal, né? Então, é por isso que o banco, né, leva em consideração isso, esses 30% aí da renda bruta. Agora, uma observação também que é importante. Então, levando em consideração aí ainda a renda de R$1.000. Então, tem uma renda de R$1.000, então, em tese, eu só posso ter uma parcela de R$300. Ok. Só que aí eu, Daiane, acabei fazendo um empréstimo no mês retrasado de R$100 por mês. O que acontece? Desses R$300 que eu tinha de comprometimento, eu já estou usando 100. Isso significa que eu ainda tenho 200. Então, na hora que o banco for fazer a análise de crédito, ele vai considerar esse seu outro comprometimento, independentemente de qual banco seja. Seja ele um empréstimo, seja ele um financiamento de carro. Então, é importante saber, tá? Tem alguns clientes, inclusive, ontem eu recebi uma solicitação de simulação e o cliente me falou, olha, eu já tenho um financiamento ativo e eu quero saber se eu posso financiar outro. Eu falei, pode. Se sua renda comportar, você pode ter quantos financiamentos você quiser. Só que a gente precisa entender qual que é a sua renda, né? E o que você hoje está pagando. E a hora que a gente foi entender, a gente viu que ele já estava quase comprometido, quase todo comprometido. Ia sobrar talvez R$400 por mês. E esses 400 não seria o suficiente para ele fazer um financiamento conforme ele queria. Né? Então, nesse caso, ou ele aguarda a quitação desse financiamento ativo, ou, de repente, ele compõe renda, né? Enfim, aí é uma questão muito do planejamento de cada cliente. Pode tentar amortizar o contrato ativo para Exatamente. poder já liberar para o próximo, para dar um próximo passo. Então, esse ele pode... É planejamento, não adianta, é planejamento. A gente pegou um cliente no ano passado, né? Inclusive de um consignado. Não sei se você vai lembrar. Ele tinha um consignado, então vamos colocar aqui alguns valores para ficar mais fácil. De acordo com a renda dele, ele poderia comprometer R$2.000 de parcela. Só que ele já tinha um consignado de 1.500, por exemplo, né? Que ele tinha feito em determinados meses, enfim. E aí sobraria só R$500 de parcela e no momento que ele precisava, aquilo não ia compor o financiamento que ele precisava. Qual que foi a nossa sugestão para ele? Ele não conseguia quitar o consignado, né? Naquele momento, falei, não, né, não tenho condição. Eu falei para ele, então vê com o seu banco, que na época era em outro banco, de você pegar o prazo, por exemplo, estava em 24 meses, prolongar o prazo, para quê? Para as parcelas diminuírem. Quer dizer, então, nesse exemplo de que ele pagava R$1.500, diminuiu para R$800, por exemplo. E aí, a outra parte ficou, né, livre para ele utilizar no financiamento. Então, por isso que a gente sempre preza na questão da importância de a gente entender o cliente. Se, de repente, ele só chegasse para mim e falar, é isso, e eu falo, não dá para fazer. Aí o cliente pega lá as coisinhas dele, vai embora, né, e o sonho que acabou. Não, foi um trabalho que ele fez, né, de fazer isso, de entrar em contato com o banco, fazer esse prolongamento aí, né, do prazo para reduzir o valor da parcela do consignado que ele tinha, né? E a gente teve que esperar também um pouco, porque o Banco Central, ele tem todas as informações dos clientes, tá? Então, qualquer coisa que eu tenha em qualquer instituição financeira, vai ficar armazenada essas informações no Banco Central. Então, exemplo, eu tenho um financiamento de um carro, eu tenho um empréstimo, então isso vai aparecer, independente de qual banco seja. E são essas informações do Banco Central que a Caixa vai puxar na hora de fazer a avaliação. Então, nesse caso desse cliente, na hora que a Caixa foi puxar a informação, constou que ele tinha esse empréstimo e que não daria para ele ter uma parcela muito maior. E o Banco Central, ele tem uma defasagem nessas atualizações, tá? Tem alguns dias certinhos que eles fazem essas atualizações, mas uma média
são cerca de 2 meses para eles atualizarem isso. Então, é todo um trabalho que o cliente fez isso, a gente foi acompanhando, né, de acordo com o prazo. Quando a gente viu que deu a baixa nessa informação, aí a gente entrou em contato com o cliente de novo, atualizamos os dados, mandamos a avaliação, tudo certinho, bonitinho, o cliente está morando na casa dele hoje. Que Então, sacada boa, hein? É todo um trabalho, entender, né? Entender a situação, com Legal. certeza. Tanto que tem um cliente agora, a gente está com um caso também, o cliente está amortizando o financiamento ativo para entrar no outro financiamento, que é a construção, a aquisição do terreno, mais a construção dele. Que legal. Ele já está nesse processo já, está correndo lá, fazendo juntando todo o recurso dele lá para ele fazer, quitar isso aí, para ele poder liberar a margem dele, para ele chegar no objetivo que ele pretende construir. E isso que vocês estão falando eu acho muito bacana, porque assim, por mais que às vezes o cliente não está apto ou não está pronto para entrar num financiamento ou adquirir aquilo que ele sonha, se ele for lá conversar com vocês, ele pode, com o auxílio de vocês e com a informação de vocês, montar um planejamento para ele executar daqui 6 meses. Sim. Né? Exato. E aí ele vai ser um cliente de vocês, com uma informação de vocês, né? Que as informações bases, essas mais sólidas aqui, é difícil elas mudarem, né? Que mudam uns detalhezinhos, sim. né? Mas eu acho que isso é muito importante. Essa informação que você passa para o cliente para ele poder montar um planejamento para ele. Né? Isso. é O legal. cliente vem, chega lá e fala, puxa vida, eu gostei. Gostei, vou dar continuidade no processo sim. Então, ele chega sem informação e sai munido com informações ali, preparado para entrar naquele processo dele. Então, a gente brinca bastante, a gente conversa bastante com os nossos clientes lá, a gente fala assim, ó, não é um pãozinho de padaria que você está comprando, é um imóvel, é seu sonho. Então, nós estamos com você nessa até o final. Então, nós vamos te orientar passo a passo, no que precisar, conte com a gente sempre. Né? O cliente vira um grande amigo, né? Graças a Deus, hoje a gente não tem mais clientes, né? Nós temos amigos, né? Graças a Deus, a Também gente tá faz de amigos. churrasco. Pois é. Isso daí, mesmo que eles não quisessem, eu acho que meio que a gente não deixa essa Vira opção para normal, eles, né? Vem aqui, toma um café, come uma maçãzinha com a gente, vem aqui, comer um bolinho no escritório e vamos resolver essa história. É vocês que levam a carne pro churrasco? Se você quiser, pode ser meu amigo Então, também, né? a gente tava combinado, vamos lá. Eu comentei com o cliente esses dias, né, do churrasco, a gente levar os tijolinhos, caso o cliente não tenha feito churrasqueira, obviamente, Viu? né? Só pra Hugo, falar, pessoal, esse cliente aí foi o meu. Ela veio com essa história de tijolo pra eu levar a carne. Foi com você Foi, mesmo. foi comigo. Verdade, gente. Foi comigo. Ai, que Eu levo o vergonha. tijolo, né? Ia pegar o da obra ainda que tem lá só. Exatamente. Eu até, inclusive, falei, Hugo, vai sobrar alguns tijolos lá, porque eu vou levar o seu tijolo. Então, assim, tá tudo certo. Pô, beleza. Mas tá bom. A gente, de vez em quando, né? Que custa, né? Fazer Com um churrasquinho certeza. assim, né? Isso é muito bom. Mas legal. Bom, a gente já falou aqui boas informações a respeito de renda, né? Acho que ficou muito mais claro agora, né? Pô, a gente falou aqui casos desde a pessoa que é autônoma até a pessoa ali que é aposentada, né? Então, pô, bem bacana tudo que a gente falou aqui. Eu acho que é super importante também falar sobre o FGTS, né? Que o FGTS é o Fundo Garantidor lá do Trabalho, não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. Depois nós procuramos no Google aí o que é o FGTS, que é Aí, o... ó. Tem o Google aí? Tem, o Google Nossa. tá do lado aqui. Nós A vamos gente fala procurando. tanto FGTS. A gente está acostumado a falar FGTS, né? Mas que é o Fundo Garantidor... Deve ser alguma coisa... Será que é Trabalho do social. Trabalho social, é isso? Dá uma confirmada aí pra não falar. Alternativa A, trabalho social? Alternativa B. Ó, o jogo do milhão, hein? Meu Deus. Enfim, enquanto você vai procurando aí, Éder, o que... Fundo Garantidor Tempo de Serviço. Tempo Nossa. de serviço. Viu? Corta essa parte. Vamos editar? Vamos editar? Vamos editar. Nota 0 pro professor das obras. Não entende nada do FGTS. Não, e o pior de tudo, né? Falar com o correspondente não lembrar. Viu? É que, vou falar bem a verdade pra você. Eu sou um cara que eu discordo totalmente do FGTS. Eu brigo com a minha esposa por causa disso. Que ela é assalariada, né? E eu não sou assalariado, né? Então eu não contribuo com o FGTS enquanto ela contribui. Só que eu não gosto dela contribuir com o FGTS porque é um dinheiro que a gente, pô, é difícil de botar a mão nele, né? Uhum. Pô, tem umas regras aí que a Dani vai falar de como que a gente, como é que a gente põe a mão nesse dinheiro, mas vocês vão ver que não é tão simples assim, né? E aí, eu quando trabalhava CLT, o que eu fiz? Deram essa brecha aí de tirar no saque aniversário, aquela coisa toda, eu fui logo e tirei o meu, porque senão ia estar lá até agora, né? Então, alguns defendem o FGTS e outros não. Ela adora o FGTS. Por que ela adora o FGTS? Porque ela sabe que quando ela sair do trabalho,
vai garantir, né? Como o próprio nome já diz, é um fundo garantidor, né? Do tempo de serviço. Isso, é uma Enquanto coisa para mim realmente uma fala, garantia, eu né? não quero esperar esse tempo todo, eu quero o dinheiro já, agora, é já, já. né? Mas enfim, a gente vai falar de alguns usos que você não precisa esperar esse tempo todo, né? Então vamos lá. Bom, quais são as principais regras assim para a utilização do FGTS? Vamos aproveitar sua colinha aí, porque eu sei que é bastante coisa que não dá para decorar isso, né? Regra. Eu vou tentar resumir isso, tá? Tá. Porque realmente são muitos detalhes, mas os principais, tá? São regras em relação ao imóvel e também são regras em relação ao trabalhador, tá? Então, em relação ao trabalhador, primeiro, o cliente tem que ter contribuído com o FGTS por no mínimo 36 meses, tá? Puxa, Dani, mas eu trabalhei, sei lá, 1 ano numa empresa e nessa empresa atual eu tô há 1 ano, então 2 anos ainda não deu os 3 anos de FGTS, então tem que esperar um pouquinho aí para poder utilizar. Agora, eu trabalhei 2 anos numa empresa, um e outro, e nesta eu estou há 1 ano, então já a soma de todos os trabalhos já deu os 36 meses, então ok, o cliente já pode utilizar o FGTS na entrada de um financiamento, tá? Uma outra regra em relação ao trabalhador, ao cliente, é que o imóvel que ele vai comprar tem que ser no lugar onde ele trabalha ou no lugar onde ele mora há pelo menos 1 ano, tá? Então, por exemplo, eu, Daiane, moro aqui em Sorocaba e eu quero comprar um imóvel em Santos. Eu posso? Não. Porque esse imóvel está em outro lugar. Não é um lugar que eu trabalhe, não é um lugar que eu more neste momento. A menos que eu consiga, depois aí tem uma declaração que você teria que fazer, de que você tem pretensão de moradia lá, mas é um pouquinho mais complicado, né? Então, tem essa questão do trabalhador. O trabalhador também não pode ser possuidor de nenhum imóvel naquele local. Então, aqui na cidade de Sorocaba, na região limítrofe e nem na região metropolitana eu posso ter um imóvel. Se eu tiver um imóvel nessa região, isso me impede de utilizar o FGTS também, tá? Então, tem essas principais regrinhas. Não pode ter um imóvel no nome. Em relação ao imóvel, o que acontece? O imóvel ele não pode ter sido utilizado o FGTS na aquisição dele nos últimos 3 anos, tá? Então, se uma pessoa comprou esse imóvel há 2 anos atrás e na aquisição dela ela utilizou o FGTS e agora eu vou comprar esse imóvel, eu não posso utilizar, porque naquele imóvel já foi utilizado esse benefício há menos de 3 anos. Tá? Então, é uma regrinha importante também saber quando você for comprar um imóvel, for entrar com financiamento e pretender utilizar o FGTS, é importante você verificar já com o vendedor, né? Porque isso pode inviabilizar, porque querendo ou não, às vezes você vai usar todo o seu FGTS como entrada e aí você não poder utilizar, você vai ter que se reprogramar em relação a essa entrada, tá? Tanto que isso é uma das declarações que é solicitada pela Caixa para conformidade do processo. A declaração do vendedor que ele não utilizou ou utilizou o FGTS nesse período. Então, ele tem que assinar essa declaração para ser comprovado o processo do financiamento também. Até surgiu uma dúvida agora aqui. Quando o cliente faz uma construção financiada, né, e para vender, por exemplo, eu quero construir uma casa utilizando do financiamento para vender, né, e aí eu utilizo o FGTS em algum momento ali do meu financiamento. E eu quero vender essa casa através do interveniente quitante, né? E aí essa pessoa que vai comprar a casa, ela não pode usar o FGTS? Se a pessoa que fez o financiamento a princípio utilizou na aquisição, não. Então essa é uma dica importante para quem é investidor, né? É uma dica importante, tá? Porque, se você é investidor, quero construir uma casa para vender. Aí você quer usar o seu FGTS lá, na hora que você for vender para a pessoa que, né? Ela não A pode pessoa. utilizar. Isso é uma regra na aquisição do imóvel, tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para você não impedir a outra pessoa, ou até mesmo atrapalhar a outra pessoa de fazer o financiamento, tá? O ideal é não fazer, então. Não utilizar. Não utilizar. Se você for utilizar o FGTS, às vezes, de repente, esse investidor, né, acabou não vendendo
o imóvel em determinado tempo, porque durante a obra tem só os juros da obra, depois Sim. a gente vai entrar mais detalhes, e aí ele vai começar a pagar o financiamento, que é quando ele tem o saldo devedor. Se ele for utilizar para amortizar o saldo devedor, isso não tem problema, tá? Então, ele pode fazer o financiamento sem FGTS, faz lá, paga todos os juros de obra, começa a pagar o valor do financiamento, se ele quiser amortizar, ok, tá? Mas agora, em relação à aquisição, ele tem essa regrinha que o imóvel não pode ter sido utilizado FGTS nos últimos 3 anos. Ah, entendi. Tá. Bom, dá para usar então para amortizar, né? Porque teoricamente, a hora que o comprador comprar o teu imóvel, né, a diferença aí é exatamente o teu lucro, né? Isso, Então, isso. a amortização foi E bem-vinda. outra, entra no interveniente quitante também, ele acaba nem entrando no financiamento. Quem entra no financiamento é o comprador. Saiu a Bits Saiu a aí, Bits, ele já tá já liberado pra fazer a vende, às vezes nem paga a primeira parcela do financiamento e já Ele vendeu já tá com lucro. vendido Né? já. Tem Isso pessoas tudo que depende faz- do tempo de venda, né? Isso, exatamente. Tem muito construtor que faz o quê? A hora que ele está chegando na fase de acabamento do imóvel, ele já consegue fazer a venda. Teve caso legal. assim que passou pelo nosso escritório, que o cliente foi lá, gostei da casa. Ah, tá bom, falta o acabamento. Então você escolhe o acabamento que você quer aqui, vamos fazer isso aí. Então entrou todo o processo de interveniente quitante, foi feito, resolveu. Tá morando na casa. Sonho meu! É. Sonho meu! Olha, as dicas aí Ele da pega o Lyrics, hein? lucrinho, ele pega o lucro. Sonho As de dicas. todo construtor é isso. Antes de você terminar a casa, você vende. Vender. Nossa. A gente pegou alguns casos assim, viu? É claro que, né, depende muito do construtor, depende também do mercado, enfim, né, do nicho que ele trabalha, Sim. mas existe essa possibilidade. Mas a gente sempre fala para os clientes compradores, né, que são os que vêm nos procurar para pedir o análise de crédito, o financiamento, né, a gente sempre orienta o cliente a ver como que está o imóvel, né, para não ter nenhum tipo de surpresa depois, como, por exemplo, essa questão, a gente já pegou uma questão de FGTS, que o cliente iria utilizar o FGTS, só que aí na matrícula estava a informação de que ele queria, Foi o uso. que Teve ele teria o uso, o uso do FGTS, né? Então ele tinha que esperar 1 ano para ele poder utilizar. No caso desse cliente, ele tinha um planejamento financeiro, ele tinha lá um valor guardado, ok, não teve problema para o fechamento da venda. Mas se de repente um outro cliente, ele já ia ficar bem chateado por não conseguir comprar, tá? Legal. E aí, assim, também começam a entrar agora as regrinhas da utilização do FGTS. Sim. Quando você... Vamos voltar, Éder, não acredito. meu Vamos Deus do voltar a céu. falar de casamento. Ah, meu pai. Consultorias. Vamos voltar a falar de Não, casamento. Acho melhor a gente deixar pra lá, viu? Acho melhor deixar pra lá isso daí, viu? Ó, mas essa dúvida aqui é importante. Vamos Por lá. exemplo, eu adquiri um imóvel, né, utilizando o FGTS. Só o meu FGTS, o da minha esposa não foi utilizado. Certo. Que também não é uma obrigatoriedade, né? Se só um quiser usar o FGTS, Tranquilo. tranquilo. Beleza, então, pode ser até também, se os dois quiserem usar, os dois têm que ter os 3 anos. Exatamente. Da mesma forma. Não pode somar daí um Não. ano meu com 2 dela. Aí já é acumulativo, né? Não, mas não. isso é só soma de renda. Será que a gente Isso é não só encontra soma de renda. uma brechinha lá? Então, né? Soma de FGTS? Deixa eu ver. Não tem tem. brecha. É Boa. muita coisa, né? Então legal. Aí assim, ó, a minha esposa, então, vai utilizar lá o FGTS, né? E eu já utilizei o meu FGTS. Ela pode, então, utilizar, seja para amortizar ou seja para adquirir um imóvel novo? Aí depende de que momento nós estamos falando. Por isso que é bem importante, né, realmente a gente Regras. entender. Se você adquiriu esse imóvel antes do seu casamento e você casou com um regime parcial de bens, por exemplo, significa que esse imóvel, mesmo depois que você casou, ainda é somente seu, Tá. né, de acordo com o regime de casamento. Então, em tese, a sua esposa, hoje, ela não tem imóvel, porque esse imóvel não está no nome dela. Neste caso, vocês, como casal, vão comprar um outro imóvel. E ela tem um FGTS, ela pode utilizar, porque ela não tem um imóvel no nome. Uhum. Já você, como possui um imóvel no nome, aí já impossibilita, tá? Então, assim, fiz lá a compra, a minha esposa utilizou o FGTS, eu tenho FGTS, mas não posso utilizar porque eu possuo um imóvel. Então, quer dizer, eu estou impedido de usar o FGTS. Ok, fiz o financiamento, passaram-se 2 anos e você vendeu este imóvel. Aí você já não tem mais esse impedimento. Então, se você vendeu esse imóvel, você não tem mais imóvel no nome,
aí sim você poderia utilizar o FGTS para você amortizar esse novo financiamento, tá? Mas então tem que sempre entender muito bem essas regrinhas aí para ver se pode ou não pode, porque às vezes tem casal que acha que não pode usar da esposa ou do esposo, mas o imóvel era só de um, né, antes do casamento. Então, a gente consegue até ajudar nisso. Já aconteceu o caso de cliente achar que não poderia e a gente conseguiu entender, né, qual que foi esse momento. E aí, ela conseguiu utilizar, o que facilitou aí na decisão deles, porque eles estavam com pouca entrada e, conseguiu fazer a aquisição da casa. Tá, então, só para entender, o cliente comprou o imóvel antes de casar. Aí, depois que ele casou, ele pegou o FGTS da esposa e amortizou da dívida que ele tinha comprado do imóvel antes de casar. Ah, não. Aí já é uma outra situação. Não. Se ele comprou o imóvel antes de casar, somente ele pode utilizar o FGTS, porque o imóvel está somente no nome dele. Tá? Ela não tem, de acordo com a lei, não tem comunicação entre os bens. Entendi. Né? Então, entendi. O bem que você tem antes do casamento, você ainda continua sendo seu, se for casamento com parcial de bens, né, no caso. Então, por isso que depende muito qual que é o regime do casamento. Entendi, tá? entendi. Então, nesse caso, só você conseguiria utilizar o FGTS. Ela pode utilizar o FGTS numa outra aquisição. Perfeito. Então, se vocês, como casal, têm aquele imóvel, querem deixar para algum outro fim, olha, esposa, vamos comprar um outro imóvel. Aí sim ela pode utilizar, porque ela não tem nenhum imóvel no nome. Perfeito. Entendeu? Ficou claro agora. Tem os detalhezinhos, né? Tem. E é um pouquinho confuso, né? Sim. É bem confuso. Bem confuso. É um pouquinho confuso. Tanto que para fazer todo o processo a gente tem que consultar a normativa, tem que estudar, tem que ficar ali em cima, entender a situação, senão acaba passando alguma informação contraditória, né? É importante o Éder falar isso, porque realmente são muitas regras, né? Então, acontece sim também de um cliente vir, a gente acha que sabe das informações, o cliente vir com uma pergunta mirabolante, quase igual o que o Egu fez agora. De uma pergunta assim. Veio com sentido, mas voltou no mesmo sentido. Exato. Então, às vezes, o cliente vem com uma situação totalmente assim, uma particularidade, e a gente fala, olha, então o seu caso é um caso específico, eu vou anotar, vou verificar na normativa, se for o caso, precisar até acionar a agência, até acionar o jurídico, porque acontece de alguns casos muito particulares e a normativa não ser muito clara em relação àquilo, a gente abre uma demanda jurídica para o jurídico fazer toda uma análise. Então, assim, o cliente não vai sair da mesa com uma resposta errada ou com uma resposta incompleta. A gente pode falar, ó, neste momento não tenho essa informação, mas a gente vai verificar e vai te passar essa informação corretamente. Legal. Agora eu vou colocar uma outra situação aqui. Então, volta nesse cliente que comprou um imóvel antes de casar e utilizou o FGTS para fazer a aquisição. Então, tá lá, comprado o imóvel, aí ele casou, né? E a esposa dele também tem FGTS para ser utilizado. Só que ela não vai amortizar o dele, como você já explicou, né? Aí, eles querem comprar um imóvel novo. Certo. Agora, né? E agora eles estão casados com comunhão parcial de bens. Ou seja, dali pra frente é dos dois. Vida nova, né? Isso aí. Vida nova. Ok. Aí, esse cliente, ele já tem uma parte da renda dele comprometida. Ok. Num imóvel. Certo. Dependendo do programa que ele vai comprar, por exemplo, Casa Verde e Amarela, ele já não consegue porque ele tem um imóvel no nome dele. Exatamente. Tá bloqueado. Agora, um SBPE, por exemplo, né? Ele ainda consegue utilizar, se ele teve um aumento salarial, agora tem uma margem maior da renda que não está sendo utilizada, ele consegue pegar uma parte do salário dele, mais o da esposa e utilizar o FGTS e comprar um imóvel novo? Tá, vamos lá. Então, são duas em uma, né? Primeiro, em relação à renda. Quer dizer, ele pode compor a renda? Sim, na verdade, é o ideal, né? Que o casal componha a renda, porque quanto maior a renda, maior a capacidade de pagamento. Perfeito. Por mais que ele tenha esse comprometimento, na hora da análise, o banco vai fazer esse cálculo, mas compor a renda aumenta as chances de uma aprovação maior. Seria até semelhante ao caso do consignado lá que vocês falaram. Exatamente. Beleza, aí então, tudo bem. Aí a questão da renda. Agora, em relação ao FGTS, certo, né? Ele ainda continua impedido de utilizar. Mas não seria o FGTS dela?
Ela sim. Ela pode. Exatamente. Tá. Então, estamos falando de 2 pessoas, é um casal, é um único imóvel que eles estão comprando, mas essas 2 pessoas estão em condições diferentes. Quer dizer, ele tem um imóvel porque ele comprou este imóvel antes do casamento, então, pelo regime de casamento, estamos considerando que eles casaram com parcial de bens, né? Então, tudo que eles adquirem após o casamento é dos 2, mas o que eles tinham antes do casamento é de cada um, né? Tá. Então, colocando nessa situação, ele tem um imóvel, não pode usar. Ela não tem um imóvel. Ela sim pode utilizar o FGTS tranquilamente na aquisição desse novo imóvel. E o FGTS dele, ele só consegue utilizar para amortizar a dívida do imóvel dele. Exatamente. Ou desse novo imóvel ele não consegue? Não, é somente de um. Então, de 2 uma. Tá. Ou ele, se esse imóvel que ele comprou antes do casamento ou esse financiamento está ativo, ele pode utilizar para amortizar esse financiamento ativo. Perfeito. Agora, vamos supor que ele quitou esse imóvel. Daí ele, mas agora está quitado o imóvel. Posso? Não pode ainda, porque você ainda tem um imóvel. Por quê? O FGTS, o objetivo dele é para te ajudar na sua primeira moradia. Tá. Entende? Então, a partir do momento que você já tem uma moradia, por algum motivo você não quer morar lá, mas você tem essa moradia. Então, você não pode utilizar. Porque você, né, já sai dessa regra para esse benefício que você teria, né? Perfeito. Então, só para entender, de repente a gente entendendo o porquê disso, fica mais fácil. Então, FGTS é somente para você ter o seu primeiro imóvel, Perfeito. tá? Então, ou não primeiro necessariamente, porque se ele vender, ele não vai ter nenhum imóvel. Então, sim, tá claro. seria para o único imóvel imóvel para você habitar, né? Seria para a Perfeito. sua habitação. Acho que até essa regra, se colocar em número 1 lá, um monte de dúvida que pode surgir depois cai por terra, porque se é para o primeiro imóvel, o único imóvel, acabou. Comprou um imóvel, não pode usar, filha, porque é só para um. É isso aí. Só tem uma observação bem legal que você me fez lembrar. Teve um cliente que nos procurou, ele estava no 2º casamento, e no primeiro ele adquiriu um imóvel, né? Só que ele adquiriu esse imóvel na cidade de São Paulo, tá? Então, esse imóvel estava quitado na cidade de São Paulo. E, atualmente, ele estava morando de aluguel aqui em Sorocaba e trabalhando em uma empresa aqui em Sorocaba, tá? Num outro momento da vida dele. E aí, ele queria, obviamente, comprar o imóvel em Sorocaba, tá? Daiane, ele pôde utilizar o FGTS? Sim. Por quê? Porque este outro imóvel que ele tinha quitado estava em outra região limítrofe de Sorocaba. Estava em outra região metropolitana, inclusive, né? Então, como ele conseguia comprovar a moradia e o trabalho aqui em Sorocaba, aí ele conseguiu comprar um novo imóvel para a moradia dele, porque ele disse, olha, eu preciso morar aqui. Eu não moro mais lá, Exato, né? eu preciso morar aqui porque o meu trabalho hoje é aqui, né? Então, eu não consigo ficar, por exemplo, indo viajar todo dia, até tem algumas pessoas que fazem, mas pelo entendimento aí, né, do conselho curador, que aí ele pode estar comprando a casa aqui. Agora, aproveitando ainda mais, né, essa deixa, né? Vamos supor que esse cliente, na mesma situação, ele comprou esse imóvel em São Paulo, só que esse imóvel ainda está financiado. Quer dizer, ele está fora da região limítrofe. O que é região limítrofe? São as cidades vizinhas. Então, falando aqui de Sorocaba, por exemplo, Votorantim é uma cidade limítrofe. Perfeito. Né? Então, as cidades grudadinhas aí na nossa cidade de Sorocaba, ou região metropolitana, né? Que daí tem o site do IBGE, quem quiser conhecer melhor, aí mostra lá as regiões aí. Então, usando esse exemplo, esse imóvel está em São Paulo, está em outra região metropolitana, só que está financiado. Aí ele já não pode, porque uma outra regra do FGTS é que você não pode ter nenhum financiamento ativo nível Brasil. Daí, mas está lá no Nordeste, não pode ter nenhum financiamento ativo nível Brasil para utilização do FGTS, tá? Perfeito. Então, são algumas... Por isso que eu falo, as regras têm muitos detalhes, né? Então, às vezes, a gente só coloca, primeiro imóvel, né? Só que se a gente fechar só nisso, esse cliente, por exemplo, do imóvel quitado em São Paulo, não poderia usar, mas a gente entendendo o momento dele, a situação dele, a gente pode entender, não.
de acordo com as regras, ele pode utilizar. Perfeito, mas ele precisa comprovar que ele mora agora na cidade. Sim. Né? Exatamente. E ele precisa morar, ele não pode ser um investidor. Por exemplo, comprar para a família. Não. Não. O FGTS, a regra é para a moradia da pessoa, Uhum. tá? Então, esse é o objetivo. Não é um objetivo de eu investir, não é o objetivo de eu comprar para um terceiro. Tá. O objetivo do FGTS para a utilização do imóvel, da compra do imóvel, é a intenção de você realmente morar. Quer dizer, eu preciso de uma moradia nessa região, devido ao meu trabalho e tudo mais. Então, por isso que eu posso utilizar o FGTS. Legal. Tá. Bacana. Entendi. Tô entendendo Tá agora entendendo, sobre... Ó, já entendi sobre depois a gente vai fazer uma renda. provinha aqui, hein? Eu tô preparado. O professor tem que estar preparado, né? Exato. Então, vamos lá. Agora, mais uma dúvida aqui. Já que você falou, eu tenho um imóvel quitado, eu posso usar o FGTS. Certo. Né? Em outro lugar. Em outro local. Né? Obviamente. Mas, e se eu tiver um imóvel não inteiro, não completo, recebi de herança, eu e meus 2 irmãos, nós somos em 3, né? Certo. Recebemos de herança um imóvel, então cada um tem 33% do imóvel, né? Isso vale como eu tenho um imóvel ou não vale? Como é que o FGTS enxerga isso aí? Responde aí, Éder. Tomar uma água aqui. Esse é um caso bem específico, né? A questão da nupropriedade, né? Você tem ali, você utilizar... Tem a regra que você não pode obter mais de 40% desse imóvel no seu nome. Você não pode obter. Para você poder utilizar, né? Fazer o uso, fazer a compra do imóvel, você não pode ter mais que 40% dessa nupropriedade em seu nome. Perfeito. Então, se ultrapassar isso daí, 45%, não dá para utilizar. 40%, até dá para utilizar. Mas 33% está livre, pode fazer o uso certinho do processo. Tivemos um caso mês passado no escritório que justamente gerou uma dúvida relacionado a isso. A cliente tinha 25% do imóvel. Só que no caso dela, ela tinha de 3 imóveis, o eu que ia gerou perguntar uma isso dúvida agora. maior. Eu ia perguntar isso agora. Esse foi o cheque. Exatamente. Ela falou, eu tenho 33%, exatamente de uma herança, uma divisão aí que teve. E aí eu falei, ok. Ela falou, mas eu tenho 3 imóveis nessa situação. Eu falei, e agora? Pode também. Quer dizer, ela não tem mais do que 40% em nenhum imóvel. Então, se ela tiver 3, 5, a mãe dela foi muito generosa, deixou 10 imóveis, mas em nenhum deles ela tem mais do que 40% de propriedade neste imóvel, ela ainda pode utilizar o FGTS. Nossa, agora você me despertou uma outra opção aqui. Olha, vamos ver. Olha lá, a pergunta mirabolante chega. Você me despertou uma outra opção. Então, por exemplo, se forem 3 sócios. Tá. Eu, um amigo A, o amigo B e eu, né? E aí, cada um vai fazer um investimento, né? Certo. Igualitário. Então, cada um vai fazer um investimento de 33%. Né? Certo. Aí, Hugo vai utilizar o FGTS nesse caso. Beleza, fui lá, utilizei o meu FGTS. Eu não tenho imóvel no nome, por exemplo. Certo, né? ok. Ok. Nenhum dos 3 tem. Certo. Né? Vamos construir para vender, certo? Construímos ali. Beleza, eu utilizei meu FGTS. Aí, ok, né? Ainda não vendemos o imóvel. Os 3 amigos se juntaram novamente e falaram, viu, por que a gente não faz mais um? Você fala, beleza, vamos fazer mais um. Aí, o segundo quer usar o FGTS agora, porque ele só tem 33%. Ele pode utilizar? Olha, Hugo, gostei dessa... Sabe aquele meme da Nazaré? Que a Nazaré fica com aquele... Olha, eu poderia dar uma olhada maior na normativa, mas a normativa em relação à propriedade do imóvel é muito clara em relação aos 40%, tá? Então, não me recordo de nada. Aqui fica até assunto para abrir demanda jurídica. Um assunto para demanda jurídica, para o nosso próximo programa. Eu falei que era para vir aqui o superintendente da Caixa. Pois é. Ele não quis vir. Não quis vir, né? exatamente. Ele já ia fazer uma nota técnica e falou, vamos... Ó, o cara acabou de descobrir uma brecha aqui, ó. Vou até passar aqui para você o trecho, né, da regra do FGTS, onde diz os 40%, até para ficar
ficar mais clara. Então, não impede a utilização do FGTS na aquisição se você for proprietário ou prominente comprador de parte ideal, porque quando, né, você tem mais de um comprador, a gente fala que é parte ideal, quer dizer, a parte ideal sua é 33%, ou que seja, né? Então, que tem a parte ideal ou inferior a 40% de um ou mais imóveis, tá? Desde que o imóvel esteja liquidado e não ultrapasse o percentual de cada imóvel, tá? Ah, peraí, então. Então, peraí. Esteja Fala liquidado. que desde que o imóvel esteja liquidado, então não pronto. pode. Aí já respondeu. Tá não vendo pode. a normativa? Deixa eu cancelar a demanda jurídica. Cancela a demanda aí, por Cancela. favor. Já cancela. Tem que estar liquidado. Olha lá, olha só, tá vendo? Quando o Fundo Garantidor de Crédito, enfim, todo mundo vai fazer as normativas, eu acho que eles pensaram, vamos pensar num cliente estilo Hugo. Você quer que eu conte a verdade pra vocês? Estilo Hugo. Eu participo dessas reuniões. Olha lá, tá vendo? A Caixa me paga só pra sentar lá e falar, olha, não duvido. Pensa nas brechas aí, Magrelo. Vai pensando aí nas brechas aí. Exatamente. Pensa nas brechas Vai pensando que eu vou na brecha. colocar. É eu e o Moia. Tanto que aqui na é outro. Ó, o Moia, é esperto. Você lembra do Moia, né? Ah, eu lembro. É outro. Meu Deus, o Henrique é outro. Senta eu e ele lá e um critica daqui, o outro pensa de lá e... Aí você fala, mas não, a regra é essa. Mas e se eu fizer aquilo e daí já eu pensa no pulo cambalacho. aqui, viro lá fugir. O pulo do gato. É por causa de pessoa igual nós, assim, Exato. ó. É que a lei fica mudando o tempo todo. Exatamente. Tanto que aqui, a primeira linha, né? Até eu vi seus olhos brilharem na hora que eu falei os 40%. Você falou, nossa, a normativa tá me apoiando. Desde daí eu falei, pronto, já acabou comigo. Pois é. Já, pois pronto, acabou o sonho. Pois é. Ó, eu não sei se vocês responderam que tanta informação que eu fiquei até confuso agora aqui, de novo. Dúvida básica agora. Eu posso usar o FGTS se eu tiver um financiamento. Ativo? Né? Ativo. Você pode utilizar o FGTS para amortizar. este mesmo financiamento. Ah, então já não poderia mesmo. Porque se eu tivesse utilizado o FGTS para construção A, o construtor B, ele não poderia usar o FGTS dele porque ele tem um financiamento comigo. Isso. Já também não poderia por esse motivo. É verdade. O ideal, porque daí juntar. A ideia era fazer 3 financiamentos. Sim. Né? E os 3 utilizarem. Na verdade, e cada um usar o FGTS exato. então já não pode. Não, o FGTS, ele pode ser utilizado naquele financiamento em questão. Seja para aquisição ou seja para depois na amortização. Então, quer dizer, você utilizou vamos tentar imaginar aquela cena que você comentou. Então, você utilizou na construção 1. Na aquisição. Não, desse um... Perfeito. Desse um financiamento. E aí, só que o seu colega não utilizou na aquisição. Mas depois, para amortizar, ele resolveu utilizar. Ok. Mas num outro imóvel, aí realmente... Ele não pode, porque ele tem um financiamento. Exatamente. Você quase bugou a minha cabeça, mas, gente, tá vendo? A gente chegou aí num bom consenso de que não, tem que fazer um corte, assim, ó. O bug do coloca aquele meme da Nazaré aqui, assim, ó. Aí ele vai colocar minha foto na thumb, assim, ó. Hugo bugou a cabeça da caixa. Meu Deus do céu. Olha, ainda bem que é normativo, hein, gente? Não salva. Não, legal. Agora surgiu mais uma última dúvida aqui pra gente encerrar, né? Que é justamente o meu caso. Eu fiz o saque lá do aniversário, né? E aí, claro, né? Eu pego uma parte ali por ano. Certo. Né? E ainda eu tenho FGTS lá para receber. E aí eu quero fazer a aquisição de um imóvel, mas eu já optei pelo saque aniversário. Eu posso? Não posso? Como é que fica? É uma dúvida que vem direto, não, Éder? Direto, Totalmente. a turma vem perguntar. Vamos lá. Então, existe o saque aniversário, onde você saca uma vez no ano, tudo certinho. Então, o saque aniversário não impede de você utilizar o FGTS no seu financiamento, na aquisição, ok? Porém, a antecipação deste saque aniversário, sim, tá? Vários bancos têm ofertado, antecipe seu saque FGTS em até tantas parcelas e tudo mais. É um benefício, sim, mas tem que estar muito bem ciente de que se você utilizou desse benefício, o próprio valor do FGTS, ele fica bloqueado até você fazer os pagamentos, até a quitação desta antecipação que você fez, tá? Então, se o cliente chega para a gente, fiz o saque FGTS, tranquilo. Daiane, eu fiz a antecipação do saque FGTS, aí, neste caso, a gente orienta ele a quitar primeiro
essa antecipação. Depois que ele quita, aí sim, demora alguns dias aí para atualizar no sistema, aí sim o FGTS dele é desbloqueado e ele pode utilizar sim na aquisição, mas tem que ter muito cuidado aí, porque às vezes, no determinado momento que o cliente vai solicitar o financiamento, ele não está preparado para fazer a quitação, então tem que ser muito bem conversado, muito bem orientado, para ele também não perder um negócio aí. De repente surge uma casa, né? Ele quer comprar para não perder negócio, então tem que estar muito bem informado em relação a isso. Perfeito. Bom, acho que é isso. É isso? Resolvido? Acho que vocês tiraram muitas dúvidas aqui, Puxa. deram muitas informações. Coloca o meme da fumacinha agora. Ó, e foi assim, ó, esclarecedor, viu? Que bom. Eu tenho certeza que ainda, se a gente ficar aqui mais 40 minutos, vai surgir mais dúvidas, Sim, porque é um sim. assunto complicado, tem várias normativas aí que, nossa, uma frasezinha aí, você viu, tirou a dúvida e tudo mais. Isso então, são acho que algumas, tá? Algumas. E realmente Tá cheio assim. de papel aqui. Tá cheio. Não sei se tá Fora pegando. o normativo Fora o aberto normativo aqui, aqui, ficou. Mas assim, são dúvidas realmente do dia a dia. E a gente fala para os clientes, muitos clientes vêm nos procurar, ai, Daiane, me desculpa, até pedindo desculpa, ai, desculpa eu não saber. Eu falei, gente, cada um na sua área. Assim como, por exemplo, se eu for perguntar para o Hugo, aliás, se o Hugo me perguntar alguma coisa da área dele, por mais que eu trabalhe com construção financiada, eu não tenho competência técnica para explicar um projeto, que seja, né? De repente, a gente atende clientes que são enfermeiras, clientes que são professoras, cada um realmente entende a sua área. Então, não se preocupe, não fique constrangido em perguntar. Como eu mesma disse, a gente tem, sim, o máximo de informações, são muitas regras, as normativas sempre passam por atualizações, a gente sempre está ali se atualizando, mas pode acontecer de repente, o cliente ter alguma dúvida, ok, eu respondo na hora, às vezes eu não consigo responder, eu vou passar a informação para ele, mas assim, o importante é o cliente não ter vergonha de perguntar, tá? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para ele, Com né? certeza. Então, às vezes a gente fala, por exemplo, para a gente era ok que aceitaria o contrato de aluguel, por exemplo. Eu falei, puxa, Daiane, eu não sabia. E às vezes, num detalhezinho aí de não saber, você acaba deixando de realizar o seu sonho, né? Da utilização do FGTS, por exemplo, do comprovante de renda, o fato de eu ter entrado no emprego há 10 dias atrás, puxa, eu tinha que esperar antigamente 120 dias, né? Para poder fazer o financiamento. Hoje não, hoje a Caixa fez essas atualizações. Então, assim, não se preocupem em perguntar. E a gente sabe que dúvidas vêm mesmo, tá? Às vezes a gente faz um atendimento, explica e tira dúvida. Às vezes o cliente sai, passa meia hora, o cliente manda uma mensagem, puxa, Dani, mas aquela pergunta que você respondeu, mas isso e aquilo? Então, é super normal, tá? A gente realmente está aqui para isso, para orientar, para ajudar o cliente a realizar o sonho e de uma forma muito consciente, de uma forma muito transparente. E uma orientação, né? Se for casal, por gentileza, venham juntos. Ah, é verdade, Venham gente. juntos. Verdade, Porque olha. às vezes, assim, a mulher passando uma informação, ela é muito detalhista, né? A gente, os homens é mais a grosso modo, né? Então, acaba querendo ser detalhista também, não consegue passar a informação. Aí gera mais dúvida ainda. Ele se perde na própria telefone explicação. sem fio, né? Tivemos um caso assim, mas graças a Deus, viu? Traz aqui a esposa, senta aqui, vamos conversar e vamos explicar. Ah, chegou. Ah, não, entendi. Perfeito. Pode continuar. Viu? Acho que vocês precisam fazer psicologia também. Nossa, Porque, olha. A quantidade de clientes casados que vocês se envolvem aí, eu acho que fala assim, viu? É o seguinte, ó. Faz aqui o financiamento com a gente. Se alguma coisa der errado ao longo da vida, a gente tem uma salinha ali do lado também, ó, para fazer uma consulta. A gente tá pensando né? em pegar uma salinha do lado lá, né? Já sala pronto, de já tem uma reserva lá destinação. Uma consulta, né? Meu Deus, é verdade. Não, Bacana. na verdade, Fazer um divã. eu tava conversando, Eu tava conversando com a minha gerente isso ontem, e eu falei assim, porque a gente trabalha com construção financiada, então a gente recebe projetos, enfim, e os clientes, né, às vezes perguntam algumas coisas pra gente, coisas que de repente são técnicas. Eu falei, nossa, eu vou ter que fazer um cursinho, um mini curso de engenharia. Pronto, o Hugo já fica o convite aí. Aí depois os clientes perguntando em relação à declaração de imposto de renda, né? Daí eu falei pra minha gerente, falei, gente, eu vou ter que fazer curso de psicologia, de engenharia, de contabilidade, advocacia, né? Esse negócio de lei de casamento. Civil. Vamos pra civil. Exatamente. Mas são casos que a gente pega, claro que dentro da nossa competência, da nossa capacidade, a gente vai orientar, e quando não for da nossa competência, de falar, olha, procura um engenheiro, o seu engenheiro vai conseguir te orientar melhor nessa dúvida, o seu contador vai conseguir te ajudar melhor.
enfim, né? Agora psicólogo, aí a gente pega essa, dá né? pra ajudar, Toma né? um café. A gente Dá pra- ajuda. Dá pra tomar um cafezinho, É. relaxar. Deixar um suquinho de maracujá. Conversar Com um certeza. pouco, que já se resolve já. É bem isso mesmo. É isso aí, pessoal. Ficou mais algum ponto que vocês queiram esclarecer aqui? Ou deixa pra próxima conversa aí? Eu acho que na próxima conversa tem bastante coisa, não? Tem bastante, Tô né? bem ansiosa, viu? Dá pra Porque preparar, viu? Construção financiada vai ser... construção Nossa. financiada, as E essa regras... vocês se Sim. preparem comigo nessa. Meu Deus Porque, do ó, céu. renda eu não tenho direito. O professor das obras tá precisando de renda, viu, gente? Socorro, Viu? socorro. Renda não Contador, tem. corre FGTS aqui. eu também não tenho. Por isso que eu fiquei meio perdidão. Aham. Mas na construção Meu financiada... Deus do céu. Me aguarde. Venham com escudo. Vai imprimindo os normativos aí da construção financiada, que eu vou começar estudando, hoje estudando. encaderna, grifa, porque aí eu vou chamar, vai ser eu e o Henrique. Nossa, o Henrique! Já ia fazer justamente essa pergunta. O Moia vem? O Moia vem? Gente. Viu? Não, tô brincando. Mas ele tá aí, daqui a Que pouco legal. ele vai encontrar vocês e vai começar a perguntar. Ai, meu Deus. É bom que já faz uma listinha, né? Aí já vai lá, Henrique, já vai me adiantando pra na hora que eu estiver lá eu já tá um pouquinho Não, mais preparado. ele é capaz de fazer o básico ainda, sim. né? Ele faz Não, o básico e- e deixa o checkmate Não, aqui. É, O checkmate aqui, Mas na a mesa. gente brinca com os nossos clientes, até engenheiros, né? Porque tem muitos engenheiros que vêm nos procurar para tirar algumas dúvidas em relação aos documentos. Eu falo, faça a listinha. Porque a gente sabe, são dúvidas, como você mesmo diz, às vezes lembra depois. Então eu falei, vai fazendo a listinha conforme o dia a dia aí. Mas esse é um chega. bate-papo muito bom. Muito Esse é um bom, né? bate muito bom e produtivo. Legal. Pode ter certeza. O nosso objetivo, acredito que, obviamente, o seu também, é de passar o máximo de informações possíveis, né, através desse canal, para que os clientes saibam aonde procurar informação, com quem procurar informação, e quando for procurar, pelo menos o básico, né, ele ter para ele conseguir realizar o sonho da casa própria, né? Então, esse é o objetivo, esse programa, acredito que vai ser muito bom, né, para todos. Legal, e até falar para as pessoas também, né, que o nosso Spotify vai estar lá, né, Sim. no Legal. YouTube vai estar lá, né, os cortes vão estar lá, no Instagram vai ter a nossa foto lá. Ah, que Então, legal. se a pessoa escutou, né, e se ainda surgiu uma dúvida extra, deixa lá nos comentários. Isso, é Sim, verdade, uma boa ideia. E A gente aí- pode fazer depois só perguntas e respostas, né? Exatamente, pessoal, a gente vai lá e procura responder também para os clientes. Sem Deixa eu problema. falar uma outra coisa, né, para os ouvintes, né? Quem sabe clientes, né? Sim. O Carioca, ele sempre me pede isso aqui, né, Carioca? O Carioca, ele tá sempre me pedindo isso aqui. Ele fala assim, Hugo, a gente precisa dar um prêmio aí para quem escuta a gente, né? Olha. E aí, assim, eu sempre deixo para avisar no meio do podcast mesmo sobre o prêmio, né? Para justamente deixar o cliente de calça curta e falar, putz, né? Porque se eu falo antes, o cara fala, putz, eu não tô passando a situação, eu não posso dar prêmio para ninguém, cara. Corta esse negócio aí. Agora não tem jeito, não dá para escapar. Agora não tem como meu fugir, Deus né? do céu, não dá E pra aí- cortar, E aí, não? Carioca, eu fiquei pensando aqui ao longo do podcast também, fiquei pensando assim, falei, pô, meu, que o pessoal da Caixa que fala de renda, fala de FGTS pode dar, né? Pô, vem um calculista aqui, deu um livro de cálculo estrutural, Meu né? Deus. E aí o pessoal, pô, né, caprichando nos presentes. Eu acho que eles podem dar um financiamento pra alguém, né? Pagar um Olha, financiamento pra alguém meu Deus de do uma céu. casa. Eu posso ajudar no planejamento. Podemos Eu posso ajudar no ajudar, dar planejamento. toda Dou um essa- porquinho. Não um pode? porquinho. Será que eles não podem dar um Fazer economia. financiamento? Alguém chega, eu preciso de uma casa, vocês pagar o financiamento? Nossa, né? Eu Seria gostaria de ter essa excelente, viu? condição. Vamos chegar lá ainda. Mas Vamos a gente chegar lá. pode ver alguma coisa, de repente, uma agenda para o cliente se programar, Sim. se Ah, planejar, uma nossa, onde está, caneta sim. para ele poder fazer as suas anotações dos projetos, do que ele vai Gostei. fazer, para juntar a entrada e conversar, fazer os questionamentos para depois Gostei. nos perguntar, Isso é tá muito vendo? bom. Gostei. Ó, Eu vamos, acho que é vamos, interessante. vamos fazer o seguinte, então. Ó, a gente juntou aqui várias perguntas, Certo, tá? E aí, nesse podcast foram ditas várias respostas, certo. tá? E a gente vai ter mais pelo menos 3 podcasts que a gente escreveu para falar de outros assuntos, que vão ter mais perguntas e mais respostas. Que legal. Então, olha só, a minha ideia que eu tive aqui agora. A pessoa que entrar lá no Instagram e comentar e falar assim, eu quero ganhar o prêmio da Lirux, tá? Tem que marcar lá, @Lirux, é Sim, isso? @lirux.caixa aqui. Aí ele já vai aparecer tá. lá. Então ela vai marcar lá, @Lirux Caixa aqui, eu quero ganhar o prêmio da Lirux. O que ela vai ganhar, essa pessoa? Ela vai ganhar todas as perguntas que a gente fez, tá? Nesses 4 podcasts completos,
tá? Com todas as respostas. Olha aqui. Tá bom? Então vai ser um informativo bem bacana aí, bem direto, reto e direto para a pessoa. E a pessoa também vai ganhar uma agenda e uma caneta. Uma caneta personalizada aí da Lyrics. Você Tanto já a agenda quanto a caneta. Exato. E assim, já profetizando aí a caneta, assinatura de contratos, não é verdade? Com certeza. Tem todo um porquê de ser uma agenda e uma caneta, não é simplesmente uma caneta. Pô, mas uma agenda é muito mesquinharia. Vamos fazer uma agenda por podcast, então. 4 agendas. Pode ser, Pode ser. vamos fazer, claro. 4 agendas e 4 canetas e o questionário personalizadas respondido. E o questionário. E outra, né? O questionário respondido, conhecimento, Pô, né? mesmo. Nossa, a pessoa ter todo esse respaldo. Ainda vai aí. a listinha de relações de documentos sim, ainda, sim, ali a já nossa para ele agenda necessário. E uma foto nossa impressa na agenda. E uma foto nossa. Fechou? Eu adorei. Fechou. Essa uma daí foto eu impressa acho que... Exato. Beleza. Fechou, tá então anotado. tá feito. Anotado. Tá feito. Deixa 4 aí, agendas, já 4 anotado. canetas, um questionário com perguntas e respostas e uma foto nossa. Pronto. Tá fechado. E um áudio da Daiane cantando. Meu Deus do céu, isso daí já foi pegando surpresa. Socorro. Porque ela é cantora. No próximo podcast eu prometo que ela vai cantar. Meu Deus Tá do bom? céu. Pelo olha. menos. Vai, não vai? Pelo menos um Ixi. trechinho. Pelo menos um Sim. trechinho. Aí Será? vai trazer o violão. Opa, Será? com certeza. Aí já trago todo E o instrumento. e eu vou deixo trazer o preparado eufônio. também. Eufônio? Eu toco eufônio. Que é? Como que é Eu não isso? conheço. Depois eu conto pra vocês. Perfeito. me Fica conta. pro próximo Fica podcast. Até, eu também fiquei curiosa, vou querer Pessoal, participar mesmo. Vamos encerrar. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau.